Alô mundo, que a paz esteja convosco. Segunda-feira, dia de live. E hoje eu queria ler com vocês a carta aos Efésios, lá em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 2 em diante. Eu acho que é um texto bacana para a gente refletir. Lembrando o seguinte, né? Eu estava estudando Atos dos Apóstolos e pensando em algumas coisas assim, quando de repente eu lembrei que algo deve ser comentado antes de estudar Atos dos Apóstolos, porque vai nos levar diretamente a ele, que se encontra aqui na carta aos Efésios. Vamos ler desde o começo. Eu já vou explicar para vocês o seguinte. Eu vou ler, né, numa versão aqui que eu tenho em minhas mãos. O texto pode não, né? O texto é bem diferente do que vocês têm, mas eu optei por ler essa versão aqui por conta do entendimento que ela traz e das formas que o tradutor, né, ou os tradutores, eu não sei, colocaram, não é? Não sei se você já ouviu falar da Bíblia amplificada, não é bem essa aqui, né? A Bíblia amplificada é só em inglês, eu não tenho esse domínio todo. Mas ela tem algumas observações a mais do que o texto acadêmico que a gente costuma ler, amém? Então, Apocalipse capítulo 2. Vamos ler desde o começo, vai desde o versículo 1 até o versículo número 7. Vamos lá. Ao chefe da igreja de Éfeso e à sua comunidade escreva: esta é a mensagem daquele que tem à sua mão direita 7 estrelas, que caminha no meio dos 7 castiçais de ouro. Com a minha mão poderosa eu guio a Igreja Universal e ando ativo no meio de todos os meus discípulos que são a luz do mundo. Eu sei o que vocês realizaram. Eu vi o quanto vocês trabalharam e quanta paciência manifestaram. Eu verifiquei que vocês não podem suportar pessoas más. Vocês puseram à prova os que se qualificam de apóstolos e na realidade não são. Vocês descobriram que esses são mentirosos. Vocês se revelaram perseverantes, sofreram por amor ao meu nome e não desanimaram. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês agora não se dedicam a mim como no começo. Vejam de que grau elevado de amor vocês caíram. Mudem de atitude e de mentalidade e retornem ao zelo que vocês tinham no começo. Caso não se arrependam, eu virei, rejeitarei esta comunidade, retirando do seu lugar o castiçal de vocês. No entanto, vocês têm a seu favor o fato de rejeitarem as atitudes dos nicolaítas, atitude que eu também detesto. Quem está disposto a ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às comunidades das igrejas. Ao vencedor eu darei de comer do fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Bem? Então, vamos lá. Pensando em Atos dos Apóstolos, qual é a definição de Atos dos Apóstolos? São as primeiras obras da igreja, não são? É como a igreja se forma e como a igreja começa a caminhar, não é isso? E eu lembrei desse texto, né? Eu não vou falar das coisas do fim do mundo, mas eu queria ler com você e acompanhar alguma coisa aqui para que a gente possa aprender um pouco sobre isso. No verso 2 em diante, ele se apresenta, né? Manda escrever as cartas lá, se apresenta como que tem, né? Essa é a mensagem daquele que tem em suas mãos direitas 7 estrelas e que caminha no meio dos 7 castiçais, que são as igrejas do Senhor, né? E aí ele vai dizer assim: eu sei o que vocês realizaram, ou eu sei as tuas obras, o quanto vocês trabalharam e quanta paciência mantiveram. E verifiquei que vocês não podem suportar pessoas más. Então, ele começa, que é uma coisa que ele vai dizer em quase todas as cartas, se não em todas, mas eu acho que em todas. Ele diz assim, ó, eu sei a tua obra. Ou seja, o que você fez não está esquecido. O seu trabalho, sua luta, né, as coisas que você teve que passar, suportar por amor ao Evangelho, isso está gravado no memorial e isso não vai ser apagado por ninguém. Ele sabe, não é?
E ele diz, olha, eu verifiquei que vocês não podem manifestar, sofrer, suportar pessoas más. Então Deus também reconhece os nossos limites, né? Ele reconhece que nós temos dentro de nós, da nossa estrutura humana, muitas limitações, verdade? Então, a carta, na verdade, ela é escrita para uma igreja, né? Ao líder da igreja, ao anjo da igreja. Mas essa carta chegava ao anjo e ele então, né, ao líder da igreja, e era lida para toda a comunidade ali, para que as pessoas pudessem saber. É exemplo das cartas de Paulo também, né? Das outras epístolas de Pedro, de Tiago, de João, que quando chegavam na mão da pessoa responsável pela igreja, ela lia para toda a igreja, ó, recebemos aqui a comunicação do irmão Paulo e está escrito assim, e eles liam para que eles pudessem transmitir à igreja aquilo que era transmitido a eles. Então, a gente tem que olhar para isso não de uma forma pessoal, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem isso. Elas falam de voltar às primeiras obras, mas como se fosse de uma coisa pessoal. Eu voltar à minha primeira obra. E não é disso que se trata. Se trata de uma igreja. E é um conselho de uma igreja. Que não é uma igreja morta, né? Não, é uma igreja que trabalhou, que tem história, que tem um conteúdo a apresentar, não é? Se você ler lá Atos dos Apóstolos, você vai ver enquanto essa igreja, né, trabalhou. E que tinha um amor muito grande em relação ao serviço de Jesus, ao serviço da obra de Deus. Só que, a exemplo de muitas igrejas, a exemplo da própria história da igreja no Brasil e no mundo, vem as lutas, né? Exemplo como foi lá no passado, né, na edificação do templo, na restauração do templo. A gente vem todo empolgado, a gente começa no pico total, então a igreja recebe um avivamento, tem uma palavra profética, e começa a fazer muitas coisas, e a gente sempre sonha com o resultado final, a gente sempre espera o resultado final, né? Dá o primeiro passo já esperando que a obra se acabe, mas a obra não vai acabar assim, é grande ainda. Então começam a vir as perseguições, começam a vir as lutas, começam a vir os empecilhos e a gente parece que vai desanimando. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, né? Você que me ouve, não sei se você aceitou essa noite, não sei se você é um desviado ou se você é apenas um simpatizante. Por favor, não seja simpatizante do evangelho, né? Eu tenho uma aversão muito grande a essa colocação e eu espero que você não seja isso. Mas eu sei o seguinte, para quem já está na obra de Deus, para quem já está na igreja de Cristo há algum tempo, a fé ela tende a dar uma inclinada, né? Por quê? Porque a gente lê, a gente estuda, a gente vê os pregadores falando, mas parece que hoje em dia nós temos uma certa dificuldade em viver os milagres de Deus, né? Em viver. E há pouco eu estava junto com o meu pastor, conversando lá com outros presbíteros lá, e ele estava até frisando a questão de Maria, né? Quando o anjo aparece a Maria e diz que ela vai ficar grávida, ela, claro, questiona, ela era virgem, ela diz, mas eu nem conheço homem, né? Nunca tive essas coisas. E aí o anjo pergunta para ela, né, se havia alguma coisa impossível para Deus. E ela diz assim, eis aqui a tua serva, cumpra a palavra do Senhor, né? E aí a gente percebe o seguinte, a palavra de Deus, ela tem muitas promessas para a igreja do Senhor. Ela tem coisas assim que Deus quer fazer por meio do ser humano que são grandiosas, né? Curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, libertar cativos. Enfim, Deus tem muita coisa para fazer. A gente olha para a necessidade do mundo e a gente pega o dia de hoje, quanta necessidade, né? A chuva, a fome, a pandemia, a guerra, a infração, tanta coisa que a gente poderia estar se envolvendo para fazer com que o nome de Deus fosse glorificado, mas a gente já não tem mais essa fé, né? A gente está, Deus faz, Deus é bom, glória a Deus, aleluia, vai orar, né? O Todo-Poderoso. Mas aí acaba o culto e a gente vai para casa e
lamenta e assiste o jornal e o coração se entristece e a gente não se posiciona. Então vamos voltar para toda a igreja, né? Não só a igreja de Éfeso, você também pode estudar ela em Atos dos Apóstolos, você vai ver que é uma bênção também. Mas vamos voltar no começo lá em Atos. Os irmãos reunidos no cenáculo, cerca de 120 homens ali orando. E aí vem, então, né, era um mandamento de Jesus eles ficarem em Jerusalém até serem revestidos. E vem então o revestimento, toda a questão do batismo com o Espírito Santo, né, com a manifestação do Espírito Santo em línguas que não eram as línguas estranhas do dom, tá? Foi dado àqueles homens, aquelas línguas repartidas como de fogo que foram vistas, não era a língua estranha do dom espiritual, né? Depois a gente já falou disso um tempo atrás, mas a gente pode falar, se tiver alguma dúvida, para ficar bem claro isso. Aquela manifestação no dia de Pentecoste, não é? Na verdade é uma capacidade extraordinária de falar um outro idioma. Tanto é que as pessoas que estavam de outras nacionalidades ali, né, eles acabaram falando, ouvindo e entendendo o que os discípulos falavam, né, porque era um outro idioma, não era o dom de língua estranha, era um outro idioma que Deus tinha dado a eles e eles falavam segundo Deus permitia. E aí Pedro, então, já se levanta, faz uma pregação e talvez essa pregação de Pedro, essa primeira pregação de Pedro, seja o terror na cabeça de todo grande pregador, né? Ainda bem que nem pregador eu sou, só sou um contador de história. Mas todo grande pregador, ele fica imaginando um dia pregar para 3.000 almas se unirem à igreja, né? 3.000 almas aceitarem o evangelho de Jesus Cristo para mudarem de vida. Então, numa pregação, ou na primeira pregação, Pedro consegue esse fato. E a igreja cresce. Só que a gente olha para a igreja em Jerusalém, 3.000 almas, e a gente vai ler, por exemplo, capítulo 4, se eu não estiver enganado, de Atos, fala que eles tinham tudo em comum, né? Tudo em comum. E que ninguém ousava dizer que qualquer coisa era de uso particular. Então, vamos enlouquecer comigo aí, enlouqueça comigo, por favor. Vamos supor que, de alguma forma, eu ganhe aí. Deixa eu ver um carro que eu acho bacana, vai. Eu ganhei uma Lamborghini, né? Eu sempre falava da Ferrari, hoje eu vou falar da Lamborghini. Então vamos supor que por um milagre qualquer, eu vou orar por um filho de um magnata que está doente, ele é curado, ou pelo próprio magnata. A forma de ele me agradecer é me dar uma Lamborghini. E aí eu pego essa Lamborghini, venho para a congregação onde eu estou e penduro a chave na porta lá. Né? Para qualquer um que tenha habilitação, porque nós não somos a favor de ir contra a lei, né? Qualquer um que tenha habilitação possa pegar e andar com ela. Né? Já pensou? Às vezes o irmão compra um carro um pouco melhor e não quer nem que os irmãos cheguem perto do carro. Imagine deixar o irmão dirigir, não é? Às vezes já viu cena, por exemplo, de irmão saindo da igreja em dia de chuva, ao invés de dar uma carona para a irmã que está com criança no colo, ele passa na poça d'água e espirra a água na irmã. Olha que diferença de igreja, né? A de Atos para a igreja de agora. Então, a primeira atitude dessa igreja é se unir, né? Paulo vai escrever aos Coríntios falando da desunião, da divisão que havia, mas essa em Jerusalém não tem essa divisão. Eles são unânimes. E eles perseveram na oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, não é? Então eles têm um alicerce, uma base sólida, e eles têm esse desejo de se unirem. Quem tem mais vende, né? Você não vê nessa igreja de Atos dos Apóstolos, você não vê um testemunho assim, olha, Deus me abençoou, eu tenho 4 casas de praia, 300 fazendas, que eu nem vou lá, né? Mas fica lá e eu não tenho coragem de vender para ajudar os necessitados daqui da minha localidade, né? Eu falo isso como se fosse, oh, sou super de Deus, Deus me tem por predileto, me deu muitas coisas, mas aí eu não percebo que esse testemunho testifica que eu não sou um crente que entendeu o evangelho de Cristo ainda. Por quê? Porque eu estou me apegando às coisas materiais, quando o evangelho de Cristo devia tirar esse apego de mim e me fazer voluntário a doar, não é? As pessoas vendiam o que tinham a mais e levavam então lá para a igreja
para os apóstolos. A Bíblia diz que eles levavam ao pé dos apóstolos para que esses repartiam segundo a necessidade de cada um, né? Havia uma justiça, não é? A igreja tem um poder financeiro legal e aí ela pega e faz uma cesta básica padrão para todos os necessitados. Não, cada família tem sua necessidade, né? Famílias pequenas têm uma necessidade, famílias maiores, a minha, imagine a minha, né? 9 filhos. Se eu tivesse que depender dessas doações, a minha doação poderia ser bem maior do que quem é um casal que começou a vida agora e não tem filhos ou tem um único filho, né? Então, eles tinham essa questão de que cada um fosse dividido segundo a necessidade que possuía, para que não houvesse, e a Bíblia diz que não havia necessitado algum, né? Não havia necessitado algum, ou seja, ninguém dava testemunho de que ganhou um carro ou que comprou um carro importado, né, de última geração do ano, né, enquanto um irmão passava fome na igreja. Isso não havia esse contraste nessa igreja. E existia pessoas ricas, né, existia pessoas com muita posse, mas que havia necessidade, não, né, eles supriam isso por si só. E fizeram isso depois de receberem o Espírito Santo, né? Então você que tem o Espírito Santo, pense bem, né? Se você está realmente com o Espírito Santo, se é verdadeiro, se ele tem te levado a pensar no próximo, se você só está pensando em você, né? Existem coisas, eu até vi outro dia um post de alguém pregando aí, não sei quem é, viu? Não sei porque, na verdade acho que eu vi no Kawaii, e aí tem aqueles irmãos que pegam, acho que é trend que chama, né? Que pega a voz de outra pessoa, o áudio de outra pessoa e fica lá imitando lá. E era uma jovem que estava falando, ó, pode ter unção, pode ser cheio do Espírito Santo, mas não tiver palavra. Eu até falei para minha esposa, que coisa mais estranha, né? Porque quem é cheio do Espírito Santo tem que ter palavra. Porque se não tiver palavra, não é cheio, né? É uma coisa que não acontece. Você não pode ser cheio de Deus e não ter conteúdo bíblico, não é? Para que você seja cheio de Deus, você tem que ter conteúdo bíblico. Não tem jeito. Senão você não vai conseguir isso. E seria um poder que destruiria a sua vida, na verdade. Porque a Bíblia é quem dá a sustentação para que nós possamos ser usados corretamente pelo Espírito Santo. Então não tem como acontecer isso, né? Mas as pessoas às vezes acreditam em muitas coisas e não estou aqui para criticar a fé de ninguém. Então eles vão lá, e aí Deus percebe que eles têm uma deficiência no suportar pessoas más, né? Porque na geração de hoje, então, é muito difícil você dizer para as pessoas que elas precisam suportar, né? Nós vivemos numa era de descarte. Então, eu até vi alguém dizendo assim, ó, se não te elogia, joga fora, né? Não ande com pessoas que não te elogiem, que te bajulem. Eu não sei se seria bem a visão de Jesus, mas fazer o quê, né? Paulo disse que o evangelho tem que ser pregado, né? E não compete a mim isso. Mas são coisas que eu não vejo onde isso se encaixa com o caráter de Cristo, né? Se você é cheio de Deus, se você tem a palavra de Deus, se você tem a unção do Espírito Santo, você tem que agir como Cristo, gente, né? É uma bússola para você, um termômetro para sua vida, para você saber se realmente você está seguindo a Bíblia, para realmente, se você tem o Espírito de Deus, essas suas atitudes são semelhantes à de Cristo. Porque se você acha que tem o Espírito de Deus e é arrogante, soberbo, egoísta, esse Espírito não é o de Deus, tá? O Espírito de Deus te levaria para um outro caminho. E você não tem o conhecimento bíblico que você acha. Eu sou pregador de conferências, eu sou pregador de renome, eu tenho agenda, viu, Alexandre? Não sou você, graças a Deus. Mas você pode ter o que você quiser. Você não tem palavra de Deus no seu coração, você tem o texto, mas você não tem a essência da palavra. Por quê? Porque quando a palavra está em você e você na palavra, você começa a ter atitudes semelhantes de Cristo. Então é um termômetro na sua vida. E aí a gente precisa suportar, né? Porque tem os ataques que vêm de fora, mas tem o mal que está dentro da igreja também, né? Jesus foi traído por alguém que fazia parte dos seus discípulos, alguém que era íntimo dele. Não é íntimo fisicamente, mas não no contexto espiritual, não de alma, não de coração, não de verdade. Então isso também acontece com a gente. Mas presta atenção no que ele vai dizer depois. Ele diz assim, ó, vocês puseram a prova
os que se qualificam de apóstolo e na realidade não são, né? Existe como é que eu posso colocar isso de uma maneira correta? Existe uma indignação no meu coração, né? Uma indignação como servo de Deus, como obreiro que eu sou. Uma indignação do seguinte, é que as pessoas são capazes de ver uma pregação envolvendo muitas coisas que não pertencem a Jesus e aceitar isso, né? Eu vou dizer com muita tristeza o que aconteceu comigo. Eu fui num culto numa igreja e eu vi o pregador lá, né, que foi convidado lá numa festividade. O pregador mandou a igreja curvar a cabeça para ouvir o diabo. E ele frisou, ele disse assim, irmãos, não é Deus quem vai falar, é o diabo. Abaixa a sua cabeça. E aí a igreja abaixou a cabeça para ouvir o diabo. Duro isso? Eu sou testemunho ocular dessa fragilidade da igreja, né? E aí a gente tem que entender o seguinte, irmãos. A gente foi avisado há muito tempo, né, que haveria falsos mestres. A gente foi avisado que os homens seriam mais amantes de si do que companheiros de Deus. A gente foi avisado que as pessoas teriam comichão no ouvido, né, coceiras no ouvido, não suportariam ouvir a verdade. A gente ouviu tudo isso, Deus nos aconselhou acerca de tudo isso. Quem já leu a Bíblia sabe disso, e às vezes nem leu, mas já viu muita gente pregando sobre isso, não é? Só que o que acontece? A gente baixou as guardas, não é? A gente baixou. Tem muito pregador de heresia, muito apóstata, que entram nas igrejas como se fossem o próprio representante de Jesus, não é? E aí você olha a conduta deles, são pessoas que não passam no crivo da palavra para serem liderança, não é? A Bíblia, ela tem todo um cuidado de mostrar para nós a qualificação de um obreiro de Deus, a qualificação de alguém que representa Deus, seja na ministração da palavra, no louvor. Ele tem marcas, né? Se você for ver essa questão do batismo, essas coisas, você vai perceber que o batismo você é imergido dentro da água, né? O batismo físico, né? Que é por arrependimento, confissão pública do seu arrependimento. Você é mergulhado dentro da água. E quando você sai molhado, todo molhado, não é? E por quê? Porque você mergulhou na água, foi imergido na água. O batismo com o Espírito Santo é justamente isso, é você ser imergido no Espírito Santo. E quando você sair, você tem que ter o quê? A característica do Espírito Santo. Sou batizado no Espírito Santo, mas vivo de qualquer jeito. Desculpa, meu irmão, alguma coisa deu errado aí, né? Tem alguma cláusula aí que você não observou e você está sendo enganado, né? Então você precisa entender isso. A Bíblia mostra, né, o que a obra do Espírito Santo vai fazer em mim, as coisas que ele vai realizar na minha vida quando eu for batizado com o Espírito Santo. Então, é fácil, não é? É fácil você perceber. Coloque à prova. Você tem aí 10 pregadores aí que você admira, vê se eles passam, né, no crivo da palavra de Deus, vê se o comportamento humano deles é assim, vê se quando eles pregam, eles falam de paz, de amor, justiça, ou são mensageiros de ódio, de ira, são esses pregadores da separação, né? Olha, se não falar que seu cabelo tá bonito, não anda mais com ele, se não aplaudir você, não anda mais com ele. O que é? Você é popstar, você é o centro do universo, é o centro da igreja evangélica? Pensei que era Cristo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de fermento que é lançado. E se esses fermentos estão sendo lançados, são pessoas que não são apóstolos de Deus, não são representantes de Deus, não é? A gente viu muito no passado as pessoas que batiam no peito para dizer que eram servos de Deus e não tinham um compromisso com o homem. Meu compromisso é com Deus, não é com o homem. Esses tipos de obreiros são obreiros da iniquidade, não é? Porque nem conhece a verdade, como é que funciona o relacionamento com Deus, que se você quiser relacionar com Deus, você tem que primeiro estabelecer relacionamentos sadios com os homens, não é? Não tem outra forma. Se te ensinar errado, você procura ler a Bíblia e ver que não tem outra forma de ter um relacionamento sadio com Deus, se você não tiver relacionamento sadio com os homens. Se você
tem essa dificuldade de se relacionar com pessoas, é talvez porque você precise orar mais a Deus, se aproximar mais de Deus para entender isso, né? Tem pessoas que vão te criticar sim, que vão boicotar sim, que vão te perseguir sim, mas em geral as pessoas vão olhar para você e vão saber que você é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus, não é? Eu espero que um dia você olhe para mim e também possa ver isso, para a glória de Deus. Então, existem muitos desses falsos apóstolos, não é? Não é toda igreja, não é todo salão que tem uma plaquinha, a igreja de Jesus, que realmente é de Jesus, irmãos, não é? Às vezes a igreja nasceu debaixo de uma rebelião, né? O pastor era de uma outra igreja, e aí chegou lá, aceitou Jesus na igreja, né? Eu vou criar uma igreja aqui fictícia. A igreja da Conchichina, né? Tem um amigo meu aqui que gosta dessa igreja. A igreja da Conchichina. Então, o cidadão chegou lá na igreja da Conchichina, aceitou Jesus lá, não conhecia nada do evangelho, e aí foi aprendendo alguma coisa. Depois de 6 meses que ele está na igreja, né? Nem foi provado ainda em algumas situações, ele olha para o pastor lá e diz assim: ó, pastor, o senhor está errado. E aí o pastor disse: não, mostra na Bíblia o que você acha que eu estou errado. Não, o Espírito me revelou que o senhor está errado. Mas mostra na Bíblia. Não, eu sou de Deus, pastor, sou de Deus. E eu sei que o senhor está errado. E aí ele sai e abre uma igreja. E aí ainda vai levar algumas das pessoas indoutas ali, porque esses caras são habilidosos, né? São carismáticos. E eles vão levar algumas pessoas para lá que vão sofrer depois, e queira Deus que eles tenham tempo para se arrepender. Então, não é toda a igreja que pertence a Deus, irmãos. Quando você for congregar num lugar, se você se você é membro da sua igreja, continue aí, né? Mas procure saber a origem da sua igreja. Como é que sua igreja nasceu? Como é que foi o fundamento? Porque se a raiz é santa, toda árvore é santa. Agora, se a raiz é impura, toda árvore é impura. Como é que é a história do seu ministério? Você sabe? Você sabe como nasceu a sua igreja, como nasceu o seu ministério, como foi que foi fundado, quais são as bases, quem foi os participantes, né, que oraram para que Deus confirmasse esse ministério. Enfim, você sabe essas coisas? Porque se você não souber, você também está em perigo, não é? Então a gente precisa ser mais atento. Sabe, eu não gosto de ver suas lives, Alexandre, porque você toca nas pessoas. Eu não estou tocando em ninguém. Não citei nome nenhum. Citei atitudes. E se alguém tem essa atitude, não é de Deus. Glória a Deus por isso. E aí não é eu que estou tocando, é a Bíblia que diz. Você precisa tomar uma decisão. Acredita na Bíblia? Glória a Deus. Concorda comigo então, não é? Então você precisa pôr a prova. Você que é líder de igreja, você que é líder de conjuntos, né? Nós estamos focados na igreja pentecostal. Toma cuidado com quem você convida para ministrar na sua igreja, né? Se a pessoa é idônea, se ela tem um bom testemunho dos que estão dentro e um bom testemunho daqueles que estão fora. Mas quando você for procurar saber o testemunho da irmã, a conduta da irmã, quando você for analisar o caráter de alguém para trazer para a sua igreja, procure pessoas que amem a palavra para poder se aconselhar, não é? Apresente lá, pegue 3 ou 4 testemunhas, sente lá e fala assim: ó, irmão, eu queria convidar o Alexandre para pregar aqui, vocês já viram ele pregando, vocês conhecem a vida dele, o que vocês acham? Vocês acham que ele é de Deus? Você acha que a palavra que ele prega tem a ver com Deus? Vocês já viram ele ministrando, né? Porque às vezes ele é meio doidão assim. Sei lá, pega as qualidades que você conhece desse pregador e leva. Se você não conhece, não leve. Não convide quem você não conheça para a igreja. Pelo amor de Deus, né? Já é difícil tratar com os que estão dentro e não querem se converter. Você vai trazer alguém de fora para causar mais problema para a sua igreja? Não faça isso, não. Então prove, irmãos. Qual é o caráter dessa pessoa? Qual é a conduta dela? E não estou falando de uma pessoa que não erra, tá? Porque para isso seria impossível, como Paulo nos explica. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma pessoa que ela tem condutas que te mostram que são uma conduta de servo de Deus. Ela tem oração, né? Infelizmente eu já ouvi de tudo, irmãos, né? Eu ouvi falar de uma liderança, né? De um grande grupo que a líder diz assim: eu não gosto de orar para os seus liderados.
como tinha uma liderança de um ministério da igreja, pode não gostar de orar? Como? Se a sustentação do ministério vem pela oração e pela palavra. Eu já ouvi dizer de pessoas que são pregadores que dizem que não tem paciência para estudar no estudo bíblico, seja na escola dominical ou nos cultos de estudo. Como? Se você é pregador, você não tem paciência para ouvir um estudo bíblico? Cara, tá controverso isso. Mas a gente ouve, não é? Eu fico pensando como é que funciona essas coisas. Esse tipo de situações não deveria acontecer na igreja. A Bíblia, ela dá as características das pessoas para que você, que é líder de uma igreja, dirigente de uma igreja, é presidente de um ministério, para que você saiba escolher as pessoas que você vai colocar como liderança na sua igreja. Porque se você coloca alguém que é incapaz de se dar, por exemplo, de boas obras, você também está errando, pastor. Você também está errando, líder. Não é? Você tem que conhecer a pessoa que você vai pôr. Você vai colocar pessoas para fazer um trabalho que não condiz com a realidade dela, vai dar errado, não é? Vai dar errado. E aí a culpa é sua também. Então, aqueles que são apóstolos, eles seguem o que a Bíblia ensina para tudo, né? Um pastor que é apostólico, como os irmãos costumam chamar assim, um pastor que é apostólico, ele não unge ninguém sem que tenha as qualidades que a Bíblia ensina, que os apóstolos deixaram para nós, né? Ele não separa para a liderança alguém que não traz as características de um líder. Não tem conversa fiada, né? Tem a base da Bíblia e é a Bíblia que manda, não é fazer do meu jeito que eu acho. Ah, mas eu acho que fulano é melhor. É melhor, mas não traz as características. É melhor, mas não tem um bom convívio social. Como é que pode ser melhor para a igreja? Então, ponha à prova, não tenha medo, não é tocar em ninguém, mas é pôr à prova, é examinar tudo e retende o bem, é julgar a profecia, a palavra que é pregada. Você tem que julgar, senão você acaba aceitando cada coisa. Você quer ver? Isso está até nas páginas sociais, acho que é no TikTok que eu vi isso, junto com a minha esposa, né? O pastor falando que teve um problema lá de um casal na sua igreja, e ele mandou a mulher pegar as coisas dela e ir embora. Supostamente isso deu certo, supostamente Deus agiu. Mas a Bíblia diz que se você é casado, né? Se você é casado, você não deve se apartar da sua esposa, a não ser por consentimento mútuo, que haja um acordo entre vocês dois por um curto período de tempo para se dedicar à oração. Como é que uma coisa totalmente contra o que a Bíblia diz pode dar certo e dizer que foi Deus que fez? Será que o Deus que estabeleceu as regras, ele perdeu o juízo e começou a fazer as coisas contra aquilo que ele disse que era para fazer? Eu não acredito nisso. Eu não consigo olhar para um Deus assim, não é? Então, tome cuidado. Preste atenção nos ensinamentos que estão dando a vocês, né? Se você é daquela igreja que proíbe você de saudar seu irmão, né, que se acham exclusivos, me perdoe com todo o carinho e amor que Cristo pode ter por você. Bom, se você é o dono do céu, você está complicado também, né? A igreja está espalhada sobre a face da terra e não é uma denominação, mas são pessoas que se comportam como cristão em meio a uma multidão, não é? E a gente precisa então ter essa sensibilidade. Mas julgue, né, para que você possa achá-los mentirosos. E é tão fácil isso, irmãos. É tão fácil. Infelizmente, escândalos por pessoas que entram na igreja e que têm um comportamento totalmente contrário, né? Nós ficamos sabendo, não há muito tempo atrás, de um irmão que foi trazido para uma região perto de nós e foi apresentado como sendo servo de Deus. E aí os irmãos abriram um monte de espaço para ele. E aí quando foi ver, tinha um monte de coisa que não condizia com um servo de Deus, e deu até casos de escândalos nas redes sociais, né, publicações que eu não sei se são corretas ou não, né, denegrindo a imagem, denegrindo um monte de coisa. Mas por que isso? Porque não examinam, né, não põem à prova, não olham as pessoas que abrem a porta. Então é muito complicado, irmãos. E aí diz assim: vocês revelaram
perseverantes, sofreram por amor do meu nome. Mas olha o 4, diz assim: eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês agora não se dedicam a mim como no começo. Veja com que grande grau de amor, um grau elevado de amor vocês caíram. Mudem de atitude, de mentalidade e retornem ao zelo que vocês tinham no começo. Caso não, eu vou voltar e vou tirar, né? Se vocês não se arrependerem, eu vou rejeitar essa comunidade, vou tirar o lugar do seu castiçal. Irmão, pense, né? A gente vê um pregador com 50 anos, né? Dizendo assim: na igreja do passado, irmão, o poder caía na igreja. A igreja do passado, irmãos, havia cura, havia o círculo de oração. Se você não sabe o que é um círculo de oração, procure no Google. Círculo de oração, não grupo das irmãs, tá? É uma coisa diferente da outra. Então, irmãos, na igreja do passado havia vigílias onde o poder se manifestava. Havia culto de busca com o Espírito Santo. E que tem muita geração que não sabe o que é isso, não é? Mas isso, um pregador que aceitou Jesus há 20 anos atrás, está falando isso da igreja. Que essa igreja de hoje não se compara com uma igreja de 20 anos atrás, que não chega aos pés da igreja de Atos dos Apóstolos. Não é? Olha como está feia a nossa situação atual. Por quê? Porque nós estamos perdendo de uma igreja que já apanhava feio da igreja primitiva. E como que nós abandonamos isso? Primeiro, nós permitimos a divisão dentro de nós, certo? Isso é uma marca que a gente tem que quebrar. Que divisão? A divisão de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, não é? Eu sou pentecostal, eu sou neopentecostal, eu sou tradicional, eu defendo a minha bandeira doutrinária, eu defendo a minha bandeira ministerial, né? Então, você pode falar até mal de Jesus, você não pode falar mal da minha igreja, né? Ou como disse a pregadora, eu também vi isso, viu, irmãos? A pregadora diz assim: olha, e se eu ficar louco, eu esqueço de Jesus, mas se eu olhar o símbolo da igreja, eu reconheço e vou saber que eu estou na igreja. Nossa, a igreja melhor do que Jesus. Falei, puxa, coisa de doida a gente ouve às vezes, né? Então, a gente precisa entender isso. Vamos acabar com essa divisão, irmãos, não é? A gente precisa ter coragem de conversar, eu como pentecostal, conversar com o neopentecostal, com o tradicional, falar acerca dos dons, não é brigar, irmãos, não é brigar. Eu tenho que ter coragem para sentar com testemunha de Jeová. E aí os pentecostais chama para orar. Não, eu posso conversar com ele normal e falar da Bíblia. Ele vai argumentar pela palavra dele, vou argumentar pela minha. Mas nós temos que chegar a uma conclusão. O que não pode é essa divisão doutrinária. Temos que falar todos uma mesma coisa. E isso por amor a Jesus, irmãos. Não é defender a minha posição doutrinária, não é defender a posição da igreja que eu congrego, mas é defender a doutrina bíblica. E isso precisa acontecer rapidamente. Por quê? Porque quando nós estamos divididos, a gente às vezes perde tempo. Eu, Alexandre, né? Vou colocar eu aqui. É uma suposição, tá, irmãos? Entendam pelo amor de Deus. Mas eu, Alexandre, às vezes perco tempo procurando uma palavra para combater outra igreja. E eu cansei de ver pregadores bons que começaram pelo Espírito, fazendo uma obra bonita e que hoje dedicam seu ministério a ficar combatendo doutrinas erradas, dedicam seu ministério a ficar falando de igreja dos outros. É que coisa mais feia isso, né? Você precisa entender que você já está errando naquilo que julga fazes, né? Como Paulo diz. Então, a gente precisa parar de perder tempo com isso, para ver quem está certo e quem está errado, deixar a Bíblia estar certo, porque aí a gente começa a olhar para as pessoas que são necessitadas dentro da igreja, porque começa por Israel, né? A gente precisa começar a obra em Jerusalém para depois pensar em ir para fora. Então, por que muitas igrejas não crescem? Porque tem muitas igrejas que são um caminho de acesso, né? É uma ponte de acesso. As pessoas até
vão até ela para aceitar Jesus. Mas ao chegar lá, ela não consegue conter, ela não consegue guardar isso, ela põe para fora por causa dos seus erros doutrinários, por causa dos comportamentos dos membros, dos líderes, dos chefes, da liderança. Então, é só um canal que Jesus usa para trazer, mas elas não vão sustentar, elas não têm um bom alimento, né? E às vezes a gente precisa olhar para isso, a gente precisa curar a igreja, para que as pessoas que cheguem encontrem uma igreja curada, restaurada pelo poder de Deus, cheios da virtude, cheios do Espírito Santo, e se sintam bem e queiram lançar a rede para que novas pessoas venham. Mas isso a gente precisa então lembrar, que eram todos unânimes, né? Isso é a primeira obra. Eles saíam para pregar a palavra, não tinham rede social, não tinham tecnologia, né? Saíam literalmente andando pelas ruas pregando o evangelho, sofriam, eram presos, lançados lá na cova dos leões, queimados, enfim, sofriam barbaridades, mas não negavam o nome de Jesus e sempre se preocupavam com a comunhão, sempre se preocupavam em alcançar pessoas, em levar o evangelho a um número maior de pessoas. Eu conheço, né? Eu conheço pessoas que são quase crentes, né? Mas quase crente é subjetivo, mas são pessoas que estão na igreja, mas que não conseguem pregar o evangelho a ninguém. São pessoas que não conseguem dar glória para uma alma que se rende. Se a irmã se render, se um feiticeiro se render na igreja, ele vai dizer, imagina, aceitar um feiticeiro aqui, esse cara está de engano, sabe? Ela não consegue ter paz nem por uma alma que aceita Jesus, quanto mais ganhar uma alma para Jesus. Existem pessoas que estão na igreja há mais de 10 anos, que não têm hábito de orar, não leem Bíblia, né? Assistem todas as novelas e os jornais da violência, mas não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para fazer uma visita, não tira 1 quilo de arroz do seu celeiro para levar para o quilo, enfim. São pessoas que realmente não fazem nada. E nós precisamos voltar a fazer a obra do Senhor. Nós precisamos voltar a cuidar dos necessitados, cuidar daqueles que estão fracos, nos unir como servo de Deus, como um corpo de Cristo, e sair em busca das almas perdidas, sair em busca das ovelhas que se perderam da casa de Israel. Só assim nós poderemos ter a certeza da nossa salvação, porque foi lido, né? Se você não se arrepender, eu vou tirar o seu lugar, né? E é o lugar da igreja. Alguns teólogos afirmam que a 7 igrejas são tempos da igreja, né? que nós passamos. Mas, independente do tempo que a igreja tiver, nós precisamos voltar às primeiras caridades. Nós precisamos voltar a nos preocupar, não com mandamento sobre mandamento, mas com o amor verdadeiro de Cristo. A gente tem que entender que quando as pessoas são retiradas por Deus do mundo, né, como nós falamos, em que são trazidas pelo Senhor para a igreja, elas necessitam de amor. Elas estão feridas, elas têm na alma muitas angústias, muitas dores, e que precisam de um acompanhamento, né? Aceitou Jesus, joga lá na cadeira e vai orar, irmão, vai jejuar, irmão. Não é assim, não. Você tem que dar um bom alimento, né? O leite racional. Você tem que ensinar as bases do evangelho. Você tem que ter o cuidado, né, de falar dos perigos da fé, dos enganadores, daqueles que se dizem apóstolos e não são, dos lugares que não pode frequentar, das mentiras que existem nos testemunhos. Tudo isso você tem que tratar com essas pessoas. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa voltar, né, a cooperar. Coríntios, que, né, tinham as igrejas melhores, né, com mais abastança financeira, material, faziam coleta para os necessitados, principalmente na igreja de Jerusalém, e que às vezes a gente se esquece, né? Que a gente, por exemplo, eu moro numa grande metrópole e esqueço que no Brasil mesmo, aqui no interior de São Paulo mesmo, tem muitas pessoas necessitadas, e que a igreja daqui poderia juntar, né, a se unir e arrecadar roupas, alimentos para mandar para essas pessoas, né? E no Nordeste brasileiro tem bastante pessoas que sofrem também. Enfim, a gente só não faz isso porque nós esquecemos desse amor. Nós esquecemos de onde nós caímos, de um nível elevado de amor que era capaz de fazer eu abrir mão de tudo para servir ao Senhor, né? Se você estudar a história da igreja, você vai ver que tem pessoas que tinham profissões bem remuneradas,
e que acabaram abrindo mão para poderem ser servo do Senhor. Você vai conhecer a história de dois irmãos que se venderam como escravo para entrar numa ilha para pregar o evangelho, porque era a única forma de entrar lá. Se você buscar a história da igreja, você vai ver pessoas que pregavam no cemitério por conta dos perigos da vida, pessoas que pregavam nas esquinas da grande cidade, onde havia muitas gangues brigando. Você vai ver coisas maravilhosas de pessoas que tiveram coragem de, por amor a Cristo, abrir mão da sua própria vida. Missionários que deixaram países com uma situação confortável em relação ao Evangelho, para irem pregar a palavra em países muçulmanos, em países que não tem muita permissão para se falar do Evangelho de Cristo, em tribos indígenas. A história da igreja é bonita, irmãos, tem muita coisa boa acontecendo. E a gente precisa olhar para essa história e voltar a praticar em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer você que acompanhou. Quero desejar a todos uma boa noite, bom descanso. E peço a Deus que a gente consiga regressar, né, antes que a gente perca o nosso lugar na nossa salvação. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Em nome de Jesus. Amanhã, às 22h30, se Deus quiser, nós vamos estar aqui falando um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Eu já estou estudando Atos dos Apóstolos, né? Não comecei hoje por conta dessa palavra. Não sei, se não brotar nenhuma outra palavra amanhã, a gente pode até começar, mas não vai demorar muito. No máximo, até segunda que vem, a gente vai começar. Eu não vou chamar de estudo sobre Atos dos Apóstolos, mas uma reflexão, né? Porque, na verdade, estudo tem que ter toda uma regra, assim, que me prende, eu me sinto mal e não consigo realizar muitas coisas. Mas a gente vai lendo e se alguma coisa me chamar a atenção, eu passo para vocês. Se você gostar, da glória a Deus. Se não, ore por mim em nome de Jesus.